Je le sais. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Je le sais. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. É impressionante como a cada dia que passa nós vemos aí toda essa agenda sendo cumprida, vemos as coisas que muitas vezes até mesmo eu já disse aqui nesse canal há anos atrás ocorrendo, acontecendo. Nós vimos no último final de semana, no dia 11 de novembro de 2018, o centenário que comemorava aí o fim da Primeira Guerra Mundial. Perceba que em praticamente 100 anos nós já tivemos 2 guerras mundiais e tudo se encaminha para que tenhamos a Terceira Guerra Mundial. Algo que não é nada surpresa para nós que conhecemos todas essas coisas, pois isso é algo que está sim na agenda e provavelmente até mesmo antes do ano de 2030 isso deve acontecer para que eles consigam aí concluir os seus objetivos e um deles, que é um dos principais, implantar essa nova ordem mundial, enfraquecer as economias e colocar aí o reinado do antimessias, aquele que virá como um salvador, como um Deus praticamente na Terra. E se você observar todas essas informações se afunilam de uma tal forma, onde temos aí essa Terceira Guerra Mundial começando a ser encadeada juntamente com a construção do Terceiro Templo. E ao mesmo tempo, se pegarmos as Escrituras e observarmos as palavras, até mesmo do próprio Cristo, do próprio Messias, veremos que ele já nos alertou disso há 2000 anos atrás. É realmente impressionante, pois quando esses homens, os poderosos, disserem que haveria paz e segurança, é que aí sim sobreviriam as outras coisas. Peace and security. For peace and security. Security and peace. We're very much concerned by peace and security for Israel. E começamos a ver já uma rixa entre o próprio Estados Unidos e também a França. Nesse centenário que teve, Emmanuel Macron deu algumas alfinetadas em Donald Trump. Numa cerimônia muito planejada e com a dose de emoção que se espera de uma celebração centenária, as mulheres e homens mais poderosos do mundo ouviram o presidente da França disparar contra o presidente dos Estados Unidos. O patriotismo é exatamente o oposto do nacionalismo, disse Emmanuel Macron. O nacionalismo trai o patriotismo, dizendo nosso interesse primeiro, quem se importa com os outros. O discurso do presidente francês Emmanuel Macron se dirigia ao homem que diz América primeiro, o presidente que rompe tratados e isola os Estados Unidos do mundo, como se o mundo ainda estivesse em guerra. Donald Trump certamente não gostou do que ouviu e deu um aplauso apenas formal. Donald Trump é um daqueles caras que foi colocado ali sim pela elite, porém é um dos caras mais observados, pois ele tem um dos maiores poderes do mundo em suas mãos. E essa elite aparentemente não confia 100% em Donald Trump. Se ele resvalar, se ele der uma pisada na bola, se ele pisar fora da linha, ele será totalmente eliminado. Não é à toa que aquela própria carta que faz referência a Donald Trump diz que nossos snipers estão de olho em você basicamente 24 horas. Mas Donald Trump tem feito muito bem o seu papel de falsa oposição. Ele, juntamente com Emmanuel Macron e junto com muitos outros presidentes ao redor do mundo, inclusive agora junto com Bolsonaro, estão fechados com os sionistas para a construção desse terceiro templo e para desencadear essa suposta Terceira Guerra Mundial, que nada mais, nada menos é do que algo programado por eles. As outras 2 guerras que tivemos foram financiadas sim por esses sionistas e a terceira não será diferente. É necessário que tudo isso aconteça para que se sobrevenha algo muito maior, algo que o mundo olhará e verá como um próprio Deus na Terra, o próprio Messias que eles tanto aguardam, alguém que pelo lado político será o único governante mundial e pelo lado religioso será, no caso para nós, o anti-Messias, mas para os sionistas, para os judeus, será o próprio Messias
que veio à sua terra reinar com o terceiro templo em Israel construído e também reinar político e religiosamente no mundo todo. E a frase mais marcante desse discurso foi a seguinte: o patriotismo é exatamente o oposto do nacionalismo. Irá comandar a única religião ecumênica que o próprio Papa Francisco já fez questão de solicitar nesse ano de 2018, e os últimos papas, como o próprio Bento XVI, já deixou muito claro que tudo isso haveria de acontecer. Perceba uma das frases de um dos maiores maçons e mais influentes que já existiram no mundo, Albert Pike, que ele diz a seguinte frase: a Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pela agentura ou pela agenda dos senhores do mundo, entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal maneira que o Islã, o mundo árabe e muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, mais uma vez divididas nessa questão, serão constrangidas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômica por completo. Então perceba que a estratégia que eles utilizarão nessa Terceira Guerra Mundial é uma das principais formas que a própria maçonaria tem usado há anos já ao longo do mundo, ao longo dessa história, que é a regra de 3, a ordem pelo caos. Eles vão causar um grande caos, uma Terceira Guerra Mundial, abalar as economias mundiais e assim virão com uma ordem, alguém que irá governar de uma forma, como o próprio George Bush disse, não como a lei da selva, mas como a lei dos homens, né? Sendo que, para que isso aconteça, eles precisam da nova ordem mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. O próprio desenho dos Simpsons, ironicamente, mostra que no final do mandato de Donald Trump, ele teria, teoricamente, afundado a economia americana. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? Como é possível? E no mesmo dia em que tivemos aí esse centenário de 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, já vemos o Islã e Israel entrando em conflito. Coincidentemente, na mesma semana, na semana passada, vemos as notícias de Israel e vemos que eles incentivam a aceleração da construção desse terceiro templo. A notícia de 8 de novembro, onde diz que o Sinédrio estimula candidatos a prefeito de Jerusalém a se preparar para a construção do terceiro templo de pedra. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o terceiro templo aqui e mostrei que as pessoas que estão a favor desse terceiro templo, a favor desse Estado de Israel criado pelos sionistas, negam totalmente a Cristo, totalmente ao Messias. Então, se você é cristão, se você acredita no próprio Messias, pesquise sobre todas essas coisas e não apoie, tenha suas mãos limpas, pois aquele grande dia, o dia do grande julgamento do Criador, não nessa vida física, mas na vida espiritual, chegará. E aqueles que apoiarem, que tiverem as suas mãos sujas, como muitos presidentes ao redor do mundo, comprados por essa elite sionista têm feito, irão pagar as graves consequências do juízo do próprio Criador. Okay, look, the whole world wants to talk about this temple thing. When is the temple going to be rebuilt? Let's think about this for a second, because we know as soon as they get ready to build it, it's going to cause World War III and IV combined. Se você não for inscrito aqui nesse canal, eu recomendo que se inscreva. Muitas pessoas ficam aí em dúvidas, achando que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. E eu farei um estudo aqui nesse canal mostrando que não é bem assim. A igreja, as pessoas que seguem fielmente os ensinamentos de Cristo, terão que passar por essas tribulações para assim, após isso acontecer, que haja um arrebatamento. Então, resta nos prepararmos para isso. Se você não adquiriu o meu primeiro e-book, ele é a introdução, onde fala sobre tudo isso, desde a Torre de Babel até a construção da pirâmide globalista.
Esse e-book é o primeiro de 3. No segundo, eu falarei sobre a redução populacional, a nova ordem mundial já implantada, a quarta revolução industrial, onde mostra o trabalho humano pesado seria feito por homens, substituído por trabalho de máquinas, por trabalho de robôs. E no terceiro, aí sim, esse que será lançado até mesmo a metade do próximo ano, de 2019, onde eu falarei sobre como escapar, como driblar toda essa situação de nova ordem mundial. Então, caso você não tenha adquirido o primeiro, vá no link na descrição, adquira, corra. Além disso, você me auxilia, você me ajuda a fazer o próximo e-book, qual eu gravarei diretamente lá nas Pedras da Geórgia. Então esses e-books que eu estou fazendo é para suprir a minha parte dos custos lá. Fazendo isso, você me ajuda bastante. Cujos vídeos eu vou colocar gratuitamente aqui no YouTube para que essa informação chegue a muitas outras pessoas. Então corra, vá na descrição, adquira o seu, pois as vendas dele serão até o dia 10 de dezembro. Então tem menos de um mês. Depois disso eu vou parar e começar a preparação para o segundo. E aqueles que não entenderam quando eu disse que nós podemos nos preparar para isso, muitas pessoas falaram, apenas pessoas ricas vão poder fazer isso, apenas pessoas com dinheiro vão poder se preparar para se livrar desse sistema. Não é bem assim, e eu vou mostrar aqui nesse canal em breve como todas as pessoas, do mais pobre até mesmo o mais rico, conseguem fazer esse drible para não tomar as consequências dessa nova ordem mundial de imediato, no momento em que ela for implantada, e que assim você não caia aí na armadilha deles para que pereça espiritualmente diante do Criador. Um grande exemplo disso foi o Humberto Voltz, que fez uma live comigo aqui no canal, onde ele ganhava R$400 por mês. E ele hoje já está livre de todo esse sistema, já comprou até mesmo um terreno e está saindo, está gerando sua própria energia elétrica, está fazendo tudo isso para conseguir escapar nos próximos anos dessa nova ordem mundial. Eu estou deixando o link dele aqui também, se chama Como Vencer Todas, é um treinamento que ele tem feito para auxiliar pessoas a fazer da mesma forma que ele. É claro que ele não vai te dar as coisas de mão beijada, você vai ter que estudar, entender e fazer também. Mas qualquer pessoa que ganhe metade de um salário mínimo, da forma que ele fazia, conseguirá fazer. Então temos que abrir nossa mente para conseguir nos livrar dessas situações. Existe a hora de orar, existe a hora de marchar. Então nesse momento, pelo menos eu vejo que é a hora de marchar. Vamos começar a nos preparar, pois as coisas estão acontecendo e esse canal aqui é a testemunha disso. Vocês podem ver que a cada dia, da forma que estava escrito e da forma que nós mesmos já falamos várias vezes, debaixo de nossos olhos conseguimos enxergar muitas coisas. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Me ajudem aí no compartilhamento dessa mensagem realmente é bem importante. Se você entender o peso que ela tem, você consegue ver o quão importante isso é, e que nos próximos anos, com certeza, muitos vão entrar nesse vídeo aqui de novo, se ele ainda estiver no ar, e vão falar, poxa, isso foi avisado aí, há alguns anos antes, e eu não pude perceber naquele momento. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.